Boa tarde a todos. Acho que já dei algum tempo para iniciarmos a sessão. Gostava de dar as boas-vindas a todos os participantes e aos nossos oradores. Foi um prazer terem aceito o nosso convite para mais uma sessão do Energia em Debate. Esta é a nossa quarta edição desta sessão de debates e este tema será relacionado com a transição energética e a geopolítica. Gostaria de apresentar a nossa cohort dos Future Energy Leaders, que é composta pelo Pedro Ferreira, que é o nosso presidente do Future Energy Leaders Portugal, e a nossa vice-presidente, Ana Souza. A partir daqui iremos interagir um pouco com vocês na fase inicial aqui do nosso Energia em Debate. Só apenas aqui umas pequenas regras para relembrar a todos os participantes. Agradecemos que mantenham o vosso microfone desligado para quem não estiver a intervir. Iremos utilizar também o Slide, que será uma plataforma onde poderão colocar as vossas questões. Apenas têm que aceder através do vosso browser ou do vosso smartphone, através do slido.com, e a palavra passe é fel.pt. O período de debate será após as apresentações dos nossos três oradores e as questões serão apresentadas pelos moderadores que serão apresentados posteriormente. Aqui relembro mais uma vez que podem submeter as vossas questões ao longo de toda a sessão na nossa plataforma do Slido, onde podem aceder através do FLPT. E aqui, se tiverem algumas questões relativas ao painel, podem colocar na nossa caixa de mensagens aqui no Microsoft Teams. Eu e o João estaremos a moderar aqui o nosso evento do Future Energy Leaders. O meu nome é Ana Gomes e sou Energy Policy Analyst na Petro. E o João Gomes é R&D Engineer na China Three Gorges. Está atualmente na China. De seguida teremos a nossa secretária-geral do programa Future Energy Leaders, que fará uma pequena introdução ao nosso evento. Ana, se quiseres ter a palavra. Obrigada, Ana. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento. O programa Future Energy Leaders Portugal, promovido pela Associação Portuguesa da Energia, tem como missão refletir sobre os grandes desafios que o setor da energia enfrenta, quer a nível nacional, quer a nível mundial. O programa tem vindo a promover um conjunto de debates intitulados Energia em Debate, através dos quais nós pretendemos incrementar a literacia energética na sociedade portuguesa e desmistificar os grandes temas do setor da energia, trazendo uma visão estratégica dos especialistas de renome na área. No evento de hoje serão abordados alguns dos desafios geopolíticos que relacionam diretamente com a transição energética. Para tal, nós convidamos três especialistas, a quem desde já agradeço terem acedido ao convite. Quero-vos saudar e dar-vos as boas-vindas a este evento. Foi sugerido que nos elucidassem sobre a relação geopolítica com a transição energética, considerando os três pilares fundamentais do trilema energético, como podemos ver aqui no slide: a segurança energética, a equidade e a sustentabilidade ambiental. No momento atual, a crise climática que vivemos despertou-nos para um grande desafio que exige repensar o futuro da cooperação internacional, de modo a assegurar a transição energética para que seja justa e pensando no bem-estar coletivo. Pensar neste futuro significa tentar resolver a crise climática que está a decorrer e pensar como as diferentes fontes de energia têm sido utilizadas como arma preferencial no duelo económico entre países e regiões. São diversos exemplos históricos que ilustram a relação simbiótica entre energia e geopolítica. No momento especial da União Europeia, em que se discute o European Green Deal e o Fit for 55, em que vivemos uma crise energética com preços de energia atípicos, é essencial que se discuta o papel da geopolítica na transição energética. Esta sessão vai ser bastante elucidativa e é neste contexto que me resta agradecer a presença a todos e a desejar uma excelente sessão.
Ana. Vou passar a palavra ao João para aqui introduzir o nosso painel de oradores. Boa tarde. Para a sessão de hoje temos um conjunto magnífico. Temos o engenheiro Vasco Guedes Ferreira, a professora Teresa Portugal, o engenheiro Jorge Moreira da Silva. As apresentações serão seguidas de um breve resultado e o encerramento da sessão ficará a cargo do engenheiro Jorge Ferreira. O primeiro orador de hoje, o engenheiro Vasco Guedes Ferreira, faz parte da Unidade de Coordenação e Estratégia de Política Energética da Direção-Geral de Energia da Comissão Europeia. Tem como principais responsabilidades acompanhar a política energética de Portugal, em particular a implementação do Plano Nacional de Energia, do Plano de Recuperação e Resiliência e da utilização dos fundos estruturais e de coesão no apoio à transição energética. Antes de trabalhar na Comissão Europeia, foi docente e investigador na Universidade de Aveiro e na Universidade Técnica de Lisboa. Foi também chefe de equipa na Agência Nacional de Energia de Gaia, é doutorado em Energia e Desenvolvimento Sustentável e mestre em Alterações Climáticas. Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Sistemas de Energia pela Universidade de Engenharia pela Faculdade de Engenharia da Universidade de Lisboa. Engenheiro, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer o convite para participar e para partilhar o que temos feito na Comissão Europeia no âmbito do European Green Deal, do Pacto Ecológico Europeu e a implementação das linhas, dos elementos do Pacto Ecológico Europeu para a área da energia e do clima. Como sabem, o Pacto Ecológico Europeu é um grande desafio lançado por esta Comissão, a Presidente von der Leyen. É um desafio porque no fundo, é uma visão a longo prazo para 2050, para tornar a Europa o primeiro continente livre de emissões de CO2, ou com emissões de CO2 nulas, e é uma oportunidade de construir, para a Europa construir um novo modelo económico. Eu não sei se conseguem ver os slides. Sim. E agora não sei como é que... Se calhar pedia alguém para mudar, que eu não estou a ver como é que... Pronto. Primeiro slide, segundo, por favor. E agora o terceiro. Pronto, o que é este pacote no âmbito... Podemos a partilhar. Peço desculpa. E agora, estão a ouvir? Estou aqui com alguns problemas no computador. Agora sim. Agora, ok. E penso que se calhar... Pronto, se puderem mudar, tudo bem. Se não, eu posso também mudar os slides. Pronto, onde é que eu ia? Ia exatamente na implementação do Pacto Ecológico Europeu. Uma das grandes medidas, a primeira, de implementação do Pacto Ecológico Europeu na área da energia e do clima foi a Lei do Clima, aprovada o ano passado, e em julho deste ano a Comissão adotou um conjunto de propostas para a área de energia, clima, utilização do sol, transportes, fiscalidade, com o objetivo de reduzir as emissões líquidas de gases com efeito de estufa e de atingir a neutralidade carbónica em 2050, com uma meta intermédia para 2030 de redução de 55% das emissões, comparando com os níveis de emissão em 1990. Este pacote são vários elementos, são 13 no total, propostas legislativas, um fundo também social para o clima, para apoiar, no fundo, uma transição justa, como foi dito inicialmente na abertura deste webinar. Mas este conjunto alargado de propostas interligadas e abrangente passa essencialmente por implementar a visão do Green Deal para 6 áreas
principais. A primeira área o primeiro objetivo é sustentabilidade para os transportes e transportes acessíveis para todos. O segundo grande objetivo é colocar a Europa a liderar a terceira revolução industrial. O terceiro objetivo será descarbonizar o sistema energético europeu. O quarto objetivo é a renovação do parque imobiliário europeu e adequar os edifícios, tornar os edifícios mais eficientes, mas também mais adequados ao novo estilo de vida. O quinto objetivo é trabalhar com a natureza, procurar soluções baseadas na natureza para proteger o planeta e as pessoas e a saúde. E o sexto e último objetivo deste pacote de medidas, a que nós demos o nome de Fit for 55, é colocar a Europa como líder na ação climática a nível mundial. Agora, próximo slide, por favor. Isto, no fundo, vai criar novas oportunidades de inovação para as empresas europeias, atrair investimento e criação de emprego. E, para além disso, vai contribuir, claro, para concretizar o trilema, os objetivos de uma política energética, não é? Que passam pela redução da dependência energética externa, reduzir as emissões, sejam objetivos ambientais, e combater a pobreza energética, ou seja, conseguir que o abastecimento de energia seja feito seja feito a um preço que os consumidores, empresas e pessoas possam pagar. E agora vou detalhar um pouco estes 6 grandes objetivos. O próximo slide, por favor. Começando pelos transportes. Este pacote de medidas propõe novas metas mais ambiciosas para reduzir as emissões de CO2 dos transportes, dos automóveis, dos veículos comerciais ligeiros, novos, que passarão, a partir de 2035, a ter que ter um nível nulo ou muito baixo de emissões. E o pacote também tenta garantir que, gradualmente, os Estados-membros vão colocando à disposição das empresas e das pessoas infraestruturas de carregamento elétrico, infraestruturas de abastecimento de hidrogênio, de combustíveis alternativos, para que possam as novas tecnologias para os transportes mais eficientes consigam, no fundo, penetrar o mercado. Próximo slide, por favor. Para além disso, vai alargar, no fundo, o raio de ação para além do transporte rodoviário e dos veículos para o setor da aviação e introduzir uma tarifação de carbono no setor da aviação e promover também a utilização de combustíveis sustentáveis e também no setor marítimo, que são dois setores que têm estado de fora do ETS, do comércio de licenças de emissão, mas que a partir de agora vão estar incluídos e vão passar a também participar no esforço de redução das emissões de gases com efeito de estufa. O próximo slide, por favor. A segunda linha de ação, como eu falei, o segundo grande objetivo é colocar a Europa como líder da transição ecológica e trazer, no fundo, com uma transição ecológica que cria novas tecnologias, novos produtos, novos serviços, que depois a Europa poderá exportar para o resto do mundo. E aqui nós estimamos que isto poderá criar cerca de 160 mil empregos adicionais até 2030
e, por exemplo, um dos setores em que a Europa terá que investir e que poderá depois trazer frutos é exatamente os edifícios, ou seja, a Europa tem um parque edificado bastante antigo, que tem que ser renovado, tem que ser modernizado, e com esta renovação, com este investimento que se quer atrair para este setor, vai ser necessário implementar novas soluções inovadoras a nível de construção, a nível dos sistemas de climatização, integração de renováveis em edifícios que depois, mais tarde, poderão ser exportados para outros países. Na eletrificação da economia, o próximo slide, por favor, é também uma área que a Europa quer apostar, e através da aposta na eletrificação do setor energético, do abastecimento de energia, mas também, por exemplo, da indústria automóvel, vamos criar novos produtos, novas oportunidades para a indústria europeia. Mas também, de forma, no fundo, a tentar limitar o impacto, potencial impacto negativo da ambição europeia na matéria de clima, o pacote Fit for 55 introduz medidas que limitem a concorrência desleal de países que não tenham a mesma ambição que a Europa. E depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, que é nos últimos slides, porque há aqui também é necessário também um esforço no fundo, de limitação de potencial concorrência desleal, potencial concorrência de países que tenham emissões carbónicas mais elevadas do que a Europa. Em termos da descarbonização do sistema energético, eu penso que aqui é do vosso conhecimento, ou seja, há um aumento da meta de utilização de energias renováveis, de produção de energias renováveis, que era de 35%, passará para 40% para 2030, e também uma nova meta para a promoção de energias, para a promoção da eficiência energética, tanto no consumo primário como no consumo final de energia. Isto será feito através da atualização, da revisão das diretivas de energias renováveis e de eficiência energética. Próximo slide. A quarta grande área de ação será mesmo os edifícios, ou seja, nós sabemos que 40% do consumo de energia na Europa é realizado nos edifícios, representa 36% das emissões, ou seja, mais de um terço, e aqui, no fundo, há que renovar os edifícios para poupar energia, para garantir que os cidadãos também estejam confortáveis em suas casas, e também para combater a pobreza energética, que é um problema que afeta vários países da União Europeia. Para isso, o Fit for 55 propõe a criação também de um fundo social para a ação climática, para apoiar, para dar, no fundo, mais uma ferramenta para os Estados-membros que são afetados por este problema da pobreza energética, para, no fundo, terem financiamento para a renovação de edifícios, para disponibilizar habitações mais eficientes, mais sustentáveis aos seus cidadãos. Próximo slide. Pronto, e aqui o que é que se prevê dentro do Fit for 55 é a revisão das duas diretivas de energia, de eficiência energética e das renováveis, e que incluem depois medidas concretas e específicas para promover a renovação de edifícios. Uma delas é colocar uma meta para a renovação de edifícios públicos em 3% ao ano. Fixar também um valor de referência para a utilização de energias renováveis em edifícios para 2030,
e depois também uma meta para a utilização de energias renováveis no aquecimento e arrefecimento dos edifícios. O próximo slide. Que, no fundo, tem a ver com a quinta linha de ação, o quinto objetivo do Pacto Ecológico Europeu e deste pacote Fit for 55 em específico, que é aumentar a meta para o sumidouro natural de carbono da União Europeia, aumentar, no fundo, a área florestal e a qualidade desta área florestal na Europa, porque isto, no fundo, depois tornará a floresta, tentar tornar a floresta mais resiliente, aumentar também a absorção de CO2, claro, mas também tornar a floresta mais resiliente às alterações climáticas e por exemplo, aos fogos florestais, não é? Que é também dos impactos e um dos problemas causados pelas alterações climáticas, ou seja, teremos que gerir melhor as florestas e para isso será dado um incentivo para a utilização das florestas como um sumidor natural de carbono, para que possa entrar, no fundo, na contabilidade das emissões dos Estados-membros. E o próximo slide, por favor. A última linha de ação tem a ver com aquilo que eu falei há pouco, que é a Europa quer ser líder. E é líder em várias tecnologias de energias renováveis, em várias tecnologias também a nível de renovação de edifícios, de eficiência energética, de eletrificação da rede, smart grid, smart metering, e é também líder em termos de apoio a países terceiros no âmbito da cooperação, desenvolvimento na área do clima e da energia, em que 30% do instrumento de resiliência e de cooperação para o desenvolvimento, 30% deste investimento é no fundo, financiado através da União Europeia e dos Estados-membros, e no fundo, tentar replicar e trazer mais parceiros internacionais para colaborar com a União Europeia neste compromisso de reduzir de uma forma ambiciosa as emissões para 2030 e para 2050, e vamos apresentar estas iniciativas e esta ambição na próxima COP26 em Glasgow, mas também na COP15 sobre a biodiversidade em Kunming. E aqui é que se enquadra a tal questão do mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço, o conhecido por CBAM. Ou seja, no fundo o que se quer com isto, a Europa, em primeiro lugar, quer trabalhar em conjunto com os parceiros internacionais. Mas tem também que garantir que caso algum desses parceiros não queira promover ou não queira ser ambicioso em termos de clima, de políticas climáticas e políticas energéticas, terá que haver alguma proteção da indústria europeia e reduzir o risco de fuga de carbono. E eventualmente até tentar reduzir ou limitar ou impedir que as empresas europeias possam deslocalizar a produção para fora da União Europeia, para países onde as regras regras de emissões sejam menos exigentes. Este mecanismo será, no fundo, tentará nivelar o preço do carbono entre os produtos nacionais e as importações, de forma a assegurar que os objetivos climáticos da União Europeia não sejam prejudicados. Eu ficava por aqui. Depois eu tenho mais um slide sobre as oportunidades e desafios para Portugal, mas eu penso que já ultrapassei um bocadinho o tempo que tinha.
Por isso aqui depois posso voltar a esta questão durante o debate e assim deixava mais tempo para os próximos oradores. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro. Sim, certamente a oportunidade única da Europa liderar a transição energética é um tema muito relevante para o futuro da indústria europeia e a introdução de medidas anti-concorrência desleal essencial para assegurar a competitividade da nossa indústria. Esperemos então no debate analisar em mais detalhe algum destes temas. O nosso segundo orador é a professora Teresa Ponce Leão, doutorada na FEUP em Planeamento Energético com Integração de Renováveis, professora na FEUP e presidente do LNEG, Laboratório Nacional de Energia e Geologia, desde 2009. É vice-presidente executiva, eleita na European Energy Research Alliance, vice-presidente do Expert Group on Renewable Management nas Nações Unidas e chair do subgroup UN Resources Management System. Atualmente, a professora tem participado em vários grupos de trabalho junto da Comissão Europeia. Professora, seja bem-vinda e muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada pela introdução, muito obrigada pelo convite ao Future Energy Leaders, que tratam deste tema Energia em Debate, listados no World Energy Council e na Associação Portuguesa de Energia, a quem também agradeço. Parabéns pela iniciativa e pelo profissionalismo que têm demonstrado. Sem mais delongas, vou passar à minha apresentação, se eu conseguir passar os slides. Há bocado estava a conseguir, mas agora não consigo. Portanto, vai ter que me passar para não perdermos tempo. Eu gostaria de começar pelo cisne negro, que de facto, ou pelos cisnes negros que assolaram a Europa e que pode passar. E que são, de facto, o Covid-19, que surgiu no final de 2019, e as alterações climáticas que têm vindo a manifestar-se já desde há mais tempo, mas de forma muito gravosa nestes últimos anos, coincidindo também com o Covid-19. Não é por falta de estudos científicos que nos avisaram, pode passar, que nos avisaram deste perigo, e nem por falta de visionários, por exemplo, como o Bill Gates ou Barack Obama, que nos alertaram para a hipótese de uma pandemia global. No entanto, ambos os fenómenos tinham sido previstos pelos estudos científicos, como disse, mas nunca devemos desperdiçar os ensinamentos das crises e, portanto, é o que tem vindo a acontecer e o que temos feito durante esta fase de pandemia. Pode passar. O que temos assistido por via destes fenómenos que nos têm vindo a alterar muito o nosso modo de vida, temos assistido a um frenesi internacional que vai desde o European Green Deal, agora falado, mas que foi revisitado muito fruto do impacto da pandemia. Temos pela primeira vez na Europa uma lei do clima em discussão. Temos novamente as promessas do Reino Unido em contribuir para o Acordo de Paris. Temos assistido à produção de importantes relatórios que nos permitem olhar para as políticas e para as necessidades de desenvolvimento e de investigação, como sejam os últimos relatórios da Agência Internacional de Energia e da IRENA. Temos assistido também a algo muito importante, nunca conseguido até agora, que a Europa a debruçar-se sobre uma taxonomia financeira para a sustentabilidade e que visa garantir que os investimentos em projetos que não sejam sustentáveis não são financiados. Pode passar, por favor. E também foi revisitada a Mission Innovation. Temos, como já foi referido aqui pelo Vasco, dois importantes Convention of Partners, o de Kunming, que se debruça sobre a biodiversidade, e o futuro de Glasgow,
a COP26, onde depositamos enormes expectativas sobre os compromissos dos governos e depositamos também expectativas sobre de que forma é que o IPCC for Biodiversity e o IPCC for Climate se vão juntar esforços e colaborar. Portanto, esperamos que que daí saiam soluções disruptivas. Pode passar, por favor? E aqui temos o exemplo dos nossos líderes, onde já não é só a Europa e o Reino Unido e os Estados Unidos, temos a China a associar-se a estes compromissos, a Índia, o Japão, que não está aqui representado, os enormes esforços feitos pelas Nações Unidas. Agora passei eu, portanto vamos ver se isto agora funciona comigo. Voltando, recentrando na energia, a energia, como vimos ao longo deste período, e de facto muito ficou claro neste período, deve ser estrategicamente orientada por uma perspectiva de integração de sistemas, integração essa que se sustenta em 6 pilares: a circularidade, a eletrificação à custa de energias renováveis, a integração dos gases renováveis, nomeadamente aqueles que vêm trazer flexibilidade ao sistema e que vêm resolver problemas de utilizações de consumos que não eram facilmente descarbonizados, o dar o poder aos consumidores, poder de escolha, o poder de tomar as suas decisões relativamente à sua energia, a integração de infraestruturas, e por exemplo dou aqui o exemplo do hidrogênio e do CO2, isto tudo capeado por uma capacidade cada vez maior digital e que, portanto, permite otimizar a integração de todos estes sistemas. Esta é uma figura conhecida da Comissão Europeia, que de facto a estratégia europeia, que também foi apresentada pelo Vasco, alicerça-se em 3 estratégias. Primeiro, reduzir os consumos, portanto a eficiência energética, a seguir a eletrificação renovável e, por último, integrar, como já referi, os gases renováveis, sejam eles por via da bioenergia, do hidrogênio, por acoplamento de setores, por exemplo, através da descarbonização da agricultura, aproveitando o metano da agricultura para a produção de gases renováveis, etc. Mas, de facto, garantir que este último nicho a última peça do puzzle que nos vai trazer a descarbonização está aqui e vai dar um contributo inicial. E a digitalização, sem dúvida, que é importante. Aqui é só um exemplo de sector coupling, não vou falar sobre este slide, portanto podemos passá-lo. Agora, o que eu gostava, passando para o que há a fazer, ou em termos disruptivos, o que é preciso fazer. O foco deve estar nos resultados, movidos sempre por uma perspectiva de circularidade. Nós temos que ter a circularidade à cabeça de todos os nossos processos. Garantindo que não há desperdícios, garantindo que os setores comunicam, numa perspectiva que passa do status quo linear para a economia circular. Pode passar, por favor. No entanto, nesta forma de estar, e portanto na procura da circularidade, que vai ser o mote para gerir todos os outros processos, temos tido alguns reveses, e um deles está aqui, o aumento dos preços de energia, que tem vindo a fomentar o discurso dos negacionistas, que falam muitas vezes com falta de conhecimento. Temos, por exemplo, a China também, com a pressão dos raw materials e com a dificuldade de materiais para a produção interna. E temos, pode passar, por favor, e temos
o resultado de um relatório muito recente, o The Circularity Gap Report, que nos mostra que nós estamos apenas a reciclar 8% dos nossos desperdícios. Isto, de facto, é assustador. Pode passar, por favor? E é neste contexto que surge aqui a falar, aliás foi enviado por vocês também, o Fatih Birol, sempre muito interventivo em todo este processo, e foi uma peça-chave no impulsionar, no percebermos que podemos ir muito mais além com os renováveis, pela experiência que vivemos durante a pandemia, e que nos diz que a solução para a escalada dos preços da energia não é resultado do que se diz por aí, mas está dependente de uma boa gestão da transição energética centrada na segurança de abastecimento e nas pessoas mais vulneráveis. E aqui falamos da Europa, mas estamos a falar, Fatih Birol fala pela OCDE, dos países menos desenvolvidos, outros continentes, que de facto precisam também de ter políticas adequadas. São precisos novos modelos e, pode passar, por favor, são precisos novos modelos e nova regulação. A energia tem que ser, e os recursos têm que ser vistos como um serviço aos indivíduos, como um serviço à população. Este é um game changer, desculpem o anglicismo, que está a ser muito discutido e estudado, e este game changer vai necessitar de fortes alterações na regulação, porque não vamos lá só de ações voluntárias. Pode passar, por favor. Ao vermos aqui, há um exemplo de vermos as matérias-primas orientadas como um serviço para o utilizador. O utilizador, aquele que na economia circular está no centro, pode passar, por favor, está no centro do processo. E temos que olhar para os produtos, neste momento, não como uma commodity, mas como um serviço, e como vemos, esta é uma mudança de mentalidades que precisamos de estudar, analisar, com metodologias e alterar essas mentalidades. Portanto, temos necessidade de serviços disruptivos na abordagem do mercado da energia nesta perspectiva. Podemos avançar, por favor. E eu agora tenho aqui algumas questões para vocês jovens e para, com mais flexibilidade de pensamento, se calhar de muitos que já estão no status quo há muito tempo, que é quão importante é esta abordagem da oferta de serviços para a economia circular. Que política e desafios regulatórios devem ser implementados? Como alinhar a energia e os recursos nos novos modelos de recursos como um serviço à comunidade? Podemos aprender com os outros setores? Podemos aprender, por exemplo, com as telecomunicações? Pode avançar, por favor. Temos, neste momento, dados abundantes. O setor digital permite-nos ter um conjunto de dados muito fiáveis e que nos permitem fazer estudos. Precisamos de mudar mentalidades e de mudar o conceito de commodity para serviço. Precisamos de garantir que todos os nossos projetos são orientados e entregam soluções e resultados de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Precisamos que os processos, sistemas ambientais e económicos, ou a perspectiva ambiental e económica da avaliação dos projetos seja accountable, e desculpem-me que eu não traduzo, tal como não se traduz saudade, não se traduz accountability, isto de facto é muito mais do que contabilidade pura, é seguir todo o processo e garantir que ele está em linha com os objetivos que pretendemos alcançar. Será que o blockchain nos vai ajudar a acelerar todo este processo?
Pode passar, por favor. As Nações Unidas e o grupo que eu tenho o prazer de participar e que agora passei a coordenar o subgrupo de Resource Management Systems, publicou um documento da qual eu também sou autora e que pretende desenvolver uma metodologia neste sentido, de forma a dar resposta ao que nos tem sido pedido pelo Secretário-Geral das Nações Unidas. De facto, é muito ambicioso, porque, como veem, esta perspectiva é disruptiva, mas precisamos do esforço de todos e do contributo de todos para conseguir levar esta forma de olhar para os recursos, e em particular para a energia, como um serviço que é prestado à sociedade. Só a título de parênteses, eu lembro-me penso que há mais de um ano, ou 2 mesmo, ouvir o meu amigo António Vidigal dizer que as empresas, as elétricas não iam passar a vender só quilowatts e não quilowatt-hora. Portanto, isto já é um pouco pensar nesta perspectiva e neste sentido, colocando os interesses do cidadão no centro do sistema e garantindo que a transição energética é segura, é inclusiva, justa para todos e que vai em linha com a descarbonização e que contribui, pode passar por favor, para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Isto para concluir, deixo aqui uma reflexão no livro How to Avoid a Climate Disaster, de Bill Gates, que nos sugere aos governos que é preciso quintuplicar os esforços em investigação, é preciso arriscar mais em projetos de investigação, ser mais disruptivo e é preciso colaborar com a indústria desde o início de qualquer projeto. Outro contributo importante é o livro Mission Economy, da Mariana Mazzucato. Como sabem, foi mentora de muitas das ideias que surgem no Horizonte Europa e que diz que as nossas orientações de todas as decisões devem ir em linha orientadas por uma missão. Por analogia, como sabem, pela ida do homem à Lua. E então, qual é a nossa missão? Nossa missão é garantir segurança, garantir justiça, contribuir para a descarbonização e a vossa, futuros líderes de energia, também. E, portanto, venham para bordo desta nova forma de pensar. Precisamos encontrar ferramentas e metodologias que obriguem os governos a tomar decisões baseadas na tal accountability. Obrigada. Nós é que agradecemos, professora. Gostei especialmente do ponto em que demonstra que muitos dos problemas atuais, quer como a pandemia, quer a catástrofe climática, já tinham sido previstos, mas pouco foi feito para os minimizarem. E acho que da sua apresentação tiramos o ponto-chave, que é a necessidade de nova regulação e novos serviços. E também gostei quando fez a analogia, citando António Vidigal, de que as elétricas passarão a vender kilowatt e não quilowatt-hora, faz lembrar um pouco o que se passa no setor da internet. Por isso, se calhar, já não estamos assim tão distantes. E pegando no exemplo das questões, nas questões que nos deu para analisar, queria recordar aos participantes da sessão de hoje que poderão colocar questões aos oradores via o Slido. No chat nós colocamos o link da plataforma Slido. Podem escrever lá as vossas questões e se querem colocar alguma questão específica a um orador, basta indicar o nome do orador, a questão e quando chegarmos à sessão de debate, iremos então proceder à análise das vossas questões e colocaremos por um período de 30 minutos ao debate este tema. Agora, por fim, como último orador, temos o engenheiro Jorge Moreira da Silva. Exerce desde 2016 as funções de diretor da Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE, é presidente do think tank Plataforma para o Crescimento Sustentável, foi diretor da área de financiamento à energia e alterações climáticas no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento,
foi Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, Secretário de Estado da Ciência e Ensino Superior e deputado no Parlamento Europeu. Tendo sido o relator da diretiva que estabeleceu o Sistema Europeu de Comércio de Emissões de Gases com Efeito de Estufa. Engenheiro, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, João. É um gosto estar aqui nesta sessão e a minha intervenção fica muito facilitada depois das excelentes apresentações dos oradores anteriores, do Vasco e da Teresa. Ainda por cima somos da mesma faculdade, a Faculdade de Engenharia do Porto. Eu espero que as outras escolas não se zanguem, mas, pelo visto, desta vez fazemos o pleno. Bom, eu tentarei, nesta conversa, é impossível abordar o tema da geopolítica e da transição energética tratando todos os temas. E, portanto, eu vou escolher um ângulo que é o ângulo, digamos que mais ligado com os desafios globais, que é, por um lado, a circunstância onde se encontram os países em vias de desenvolvimento, porque há sempre um risco de olharmos para estas políticas públicas de energia e de clima, cometendo o erro de paralaxe, que é olharmos para o nosso quintal, seja o quintal nacional, seja o quintal europeu, sem perceber a interdependência do problema que estamos a enfrentar e, por outro lado, a outra dimensão que quero enfatizar nesta perspectiva geopolítica é das alterações climáticas. Eu trabalho, como sabem, nesta área há muito tempo e não posso deixar de me congratular, quase 2 décadas envolvidas do arranque do Sistema Europeu de Comércio de Emissões, da adoção de políticas europeias vinculativas de internalização das externalidades ambientais, de aplicação à escala global de regras, primeiro com o Protocolo de Quioto e agora com o Acordo de Paris, de verificar que existe hoje um consenso muito alargado sobre o tema das alterações climáticas. Isso não era assim há 20 anos. Hoje, julgo que ninguém coloca dúvidas sobre a base científica da mudança climática, como também ninguém coloca dúvidas sobre as oportunidades de criação de emprego, de geração de negócio a partir da descarbonização. Portanto, a lógica que há 20 anos enfrentávamos ou procurávamos desmontar, que era combate à mudança climática é urgente, mas é também proveitoso, hoje penso que está ultrapassada. Não está ultrapassada a questão da transição, porque ainda que em termos médios o combate às alterações climáticas gere benefícios que ultrapassam largamente os custos envolvidos, isso não é verdade em todos os setores, em todas as famílias e à escala global. Portanto, o tema da transição é o grande tema e eu acho que fizeram muitíssimo bem em assumi-lo como tema para esta conversa. Nós estamos num contexto em que muito aconteceu, eu acho que é, aliás, caso de estudo para a ciência política e para as relações internacionais. Nunca tivemos uma política pública de natureza tão global como é aquela da mudança climática e, portanto, digamos que o ícone do multilateralismo é o tema das alterações climáticas. Nunca tivemos uma política pública internacional, nacional, europeia, que estivesse tão dependente daquilo que os cientistas nos dizem. Gostaria muito que isso acontecesse noutras áreas, que fosse a informação, a evidência, os factos que informassem as políticas. Isso não acontece, infelizmente, em todas as áreas, mas na área da mudança climática, o painel intergovernamental para as alterações climáticas, com os seus relatórios sucessivos, incluindo o último, o 6º relatório, tem sido fundamental para termos uma política pública baseada na ciência. Muito aconteceu em termos tecnológicos. Não sei se queremos falar de revolução tecnológica, mas o que aconteceu nos últimos 9, 10 anos sobre a evolução do custo das tecnologias e a ultrapassagem de algumas fronteiras que admitíamos para daqui a muitos mais anos, tem de ser verificada. Eu lembro-me quando estava no Ministério, na minha última passagem pelo Governo, que ainda havia uma hesitação se o modelo de mobilidade elétrica devia ser baseada na substituição de baterias ou no modelo plug-in. Hoje ninguém tem dúvidas que o modelo plug-in ultrapassou em larga escala todos os cenários que estavam estimados para a penetração da mobilidade elétrica. Isto não foi há 20 anos, isto foi há 6 anos. Portanto, isto para dizer que
temos que ter alguma humildade quando avançamos para cenários e para discussão sobre soluções tecnológicas, porque a realidade acaba por ultrapassar muitas vezes a cenarização que vai sendo feita. E nós temos que confiar na investigação, na inovação, no empreendedorismo, na audácia daqueles que transformam financiamento em conhecimento e depois aqueles que transformam conhecimento em dinheiro através da inovação. E, finalmente, assistimos a um fenómeno de cidadania. Os nossos filhos estão na rua, hoje existe uma pressão cada vez maior dos eleitores sobre as várias forças políticas para que assumam posições de liderança na mudança climática. Portanto, isto para dizer que em 20 anos, o que aconteceu na ciência, na política, na economia, na tecnologia, na cidadania, foi uma alteração de grande escala. Temos, apesar de tudo, 3 grandes problemas. Temos 3 gaps no que diz respeito ao combate à mudança climática. Apesar de todo este consenso, toda esta mobilização, toda esta esperança à volta do Acordo de Paris com 200 subscritores, ainda temos 3 problemas. 3 problemas muito sérios. Em primeiro, temos um problema de inconsistência entre a ambição que os países proclamaram quando assinaram o Acordo de Paris e as reais condições para atingir essa ambição. Os países acertaram, entre eles, que o aumento da temperatura não podia ultrapassar 1,5 graus face ao período pré-industrial. Já ultrapassamos 1,2 graus e o que está previsto, se somarmos todas as metas que os países levaram para Paris, as chamadas National Determined Contributions, estamos a falar de um aumento da temperatura de 3,2 graus. Portanto, Paris não cumpre Paris. Eu não tenho outra forma, uma forma mais diplomática de dizer isto. Há um problema sério de credibilidade entre aquilo que foi proclamado em 2015 e aquilo que, em termos práticos, foi integrado numa perspectiva bottom-up e não top-down no Acordo de Paris. O segundo grande problema é um problema de temporal. Toda a gente tem roteiros de neutralidade carbónica e metas para 2050, mas a próxima década não é consistente com as metas para 2050. Portanto, quando os governos já cá não estiverem, isto é, estão a definir metas ambiciosas para um período em que já cá não estarão. Temos roteiros de neutralidade carbónica, metas muito ambiciosas de neutralidade carbónica para 2050, mas a verdade é que eu olho, e não estou a falar de nenhum país em especial, nem sequer de Portugal, estou a falar em geral, para a falta de ambição que está plasmada para a próxima década. Ora, se nós falharmos a próxima década, podemos dizer adeus ao limite da temperatura a 1,5 graus. É apenas uma questão prática que o painel intergovernamental para as alterações climáticas, o IPCC, denunciou no seu recente relatório, na versão preliminar, que foi apresentada em agosto. Aliás, basta olhar para os investimentos que estão previstos na área do carvão. Ao mesmo tempo que estamos com conversas de neutralidade carbónica, se somarmos os investimentos todos que estão previstos no carvão para a próxima década, é 300% superior àquilo que é compatível com 1,5 graus. Portanto, há aqui um problema sério de inconsistência entre aquilo que se proclamou e aquilo que se está a concretizar. E depois há um terceiro grande gap, uma terceira grande lacuna, que é nessa que eu trabalho neste momento. Eu dirijo na OCDE a Direção de Cooperação para o Desenvolvimento e o papel que a OCDE, os seus países, são os grandes doadores a nível internacional, têm no apoio aos países em vias de desenvolvimento. Estamos perante uma injustiça trágica. Os países em vias de desenvolvimento têm um problema de pobreza que foi agora exponenciado com a pandemia. Tínhamos 1.000 milhões de cidadãos em situação de pobreza extrema. A pandemia, apenas num ano, atirou 150 milhões de pessoas a mais para a pobreza extrema. Nesses países temos quase 1.000 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade. 85% dos países, 85% dos pobres no mundo vivem nos 20 ou 21 países mais afetados pela mudança climática. Os países em vias de desenvolvimento recebem 150 bilhões de dólares, portanto 150 milhões de dólares, 150 mil milhões de dólares anuais de financiamento às tecnologias limpas na energia. Mas não é financiamento público. O financiamento público, estamos a falar apenas de 3 mil milhões. Portanto, 150 bi de apoio a clean tech na energia, dos quais só 3 é ajuda pública ao desenvolvimento, quando aquilo que eles precisam
é de 1 trillion, portanto, 1 bilhão de dólares por ano para atingirem a neutralidade carbónica. Portanto, temos neste momento um problema sério de falta de ambição, de inconsistência entre o curto, o médio e o longo prazo e depois de falta de apoio aos países em vez de aumento. Nem sequer a meta dos 100 bi que estava prevista por ano até 2020 foi cumprida. Nós acabamos de anunciar no OCDE, um relatório mais recente de financiamento dos países ricos aos países em vias de desenvolvimento na área das alterações climáticas e não ultrapassou os 80 bi, quando desde Copenhaga que este objetivo existia. Portanto, é nisto que estamos metidos, nesta dificuldade. É evidente que também, e agora vou entrar na fase mais otimista e depois passarei à fase inconformista, existem dados que evidenciam o enorme potencial económico de criação de emprego, de criação de riqueza, de combate às desigualdades, se alinharmos o combate às alterações climáticas com a recuperação pós-Covid e com o combate às desigualdades. Todos os dados que desde o relatório Stern foram sendo produzidos consolidam uma base cada vez mais forte do custo-eficiência da descarbonização. A OCDE, há pouco tempo, lançou um relatório que diz que a integração de políticas climáticas nas políticas macroeconómicas gerará um benefício adicional no PIB em 5%. Outros dados foram publicados, ainda recentemente, pela Agência Internacional de Energia, que apontam para 4% de PIB a mais, portanto 0,4% por ano, cumulativamente 4% até 2030, de acréscimo no PIB, se fizermos os investimentos certos na descarbonização no setor da energia. Portanto, o Net Zero Transition dará origem a 4 vezes mais, ou melhor, precisa de 4 vezes mais renováveis, precisa de 4% de eficiência energética adicional ao ano, precisa de 18 vezes mais veículos elétricos por ano, ou melhor, até 2030, e isso vai gerar um acréscimo do PIB de 4%. Portanto, temos hoje informação de descarbonizar não só é urgente, mas é também proveitoso. Sendo que, falando do ponto de vista tecnológico, até 2030 estamos bem. O que eu quero dizer é, faltam políticas públicas que assegurem o incentivo, mas em termos tecnológicos é possível atingir os níveis necessários de descarbonização, de acordo com a Agência Internacional de Energia, até 2030, com tecnologias existentes. Mas a parte remanescente de 2030 até 2050 depende de novas tecnologias, o que significa que a aposta na inovação, na investigação e desenvolvimento são decisivas, assim como a definição das políticas públicas que permitem esta alteração da ordem de mérito. No fundo, a descarbonização depende verdadeiramente de pormos um preço nas coisas, dar um preço às coisas. E por isso, aqui eu entro verdadeiramente no meu menu de políticas. Nós temos a nível nacional, nos vários países, claramente assumir como objetivo a internalização das externalidades ambientais. Iniciativas como a fiscalidade verde são decisivas, mas do meu ponto de vista, e eu tive a oportunidade de liderar esse processo em Portugal, só funcionam se tributarmos mais aquilo que se polui para tributar menos aquilo que se ofere e que se gera. Isto é, nós não podemos avançar com iniciativas de fiscalidade verde que possam dar a ideia às pessoas que estamos apenas a tributar a poluição para arrecadar mais receitas orçamentais. É preciso assegurar, no mínimo, a neutralidade fiscal, devolvendo aos cidadãos integralmente, através da descida do IRS, do IRC e de benefícios fiscais na eficiência energética, aquilo que se tributa através da fiscalidade verde. Como parece decisivo, a nível internacional, a nível europeu, alargarmos o sistema de comércio de emissões. Nós temos que criar condições para alargar a outras regiões do mundo sistemas de mercado para que possa haver um preço global, possa haver um mercado global de carbono e que os países também em vias de desenvolvimento possam beneficiar dessa política que reduz os custos de cumprimento das suas metas
tão ambiciosas. Mas temos que aumentar as metas. É preciso rever as metas do Acordo de Paris. E isso cada um dos países vai ter que assumir esse objetivo. É necessário acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis, que recebem 5 vezes mais subsídios do que as energias renováveis. É preciso massificar a mobilidade elétrica e eu apontaria para um objetivo substancialmente mais ambicioso do que aquele que a Comissão Europeia formula. Eu acho, nomeadamente no caso português, que pode beneficiar de alguma vantagem de pioneiro, objetivos como alguns países já assumiram, de eliminar a venda de novos veículos a combustíveis fósseis a partir de 2025, é praticável e cria, obviamente, condições importantes para a descarbonização do setor dos transportes. Medidas que não são populares, que há muitos anos defendo, como a dissuasão da utilização do transporte público no centro das cidades e a utilização integral dos rendimentos que podem ser gerados pela introdução desse tipo de medidas de dissuasão ao financiamento dos transportes públicos, aumentando a sua qualidade, a sua eficiência, o seu conforto, a sua interoperabilidade e, como muito bem disse a Teresa e o Vasco, investimento massivo em eficiência energética nos edifícios, a aposta mais na reabilitação urbana do que na nova construção e, como é evidente, também as questões ligadas ao autoconsumo. Há um tema que nós não temos tempo para falar de uma forma muito detalhada, e eu estou a terminar, que é o tema do investimento e do financiamento. Há uma oportunidade enorme, muito além das bazucas, sobre o investimento na área da energia. Hoje são atribuídas por ano dos ativos que estão sob gestão nos fundos de pensões, nos equity funds, no hedge funds, nos venture capitals, na ordem, portanto, no total, o mercado financeiro dispõe de 379 trillion dólares. 10% disso, portanto, mais de 30, entre 30 e 40, estão atribuídos à área da sustentabilidade, todos os anos. Portugal é um país que tem tudo para vencer nesta área. Tem um sistema científico forte, temos talentos, temos recursos, temos uma população altamente favorável aos temas ambientais e, portanto, transformar o setor da energia cada vez mais num setor industrial, na minha opinião, é decisivo. Isto é, a energia não é apenas uma commodity, não é apenas uma área de fornecimento de um determinado serviço, é uma fileira industrial. Para isto, e concluo mesmo com isto, há um debate decisivo que eu tenho imensa pena que tenha sido metido na gaveta e eu lutei muito por isso, que é o tema das interligações. O tema das interligações energéticas. Deu muito trabalho, mas em 2014 conseguimos forçar um acordo na União Europeia para interligações mínimas de 10% até 2020 e de 15% até 2030. Seja na eletricidade, seja também aproveitando Portugal e Espanha como uma entrada de LNG para o centro da Europa. Esta aposta está por garantir. Os projetos estão atrasados, os projetos os 2 projetos transpirinaicos estão atrasados e o projeto no Golfo da Biscaia está atrasado. Esta é uma questão decisiva para Portugal e para a União Europeia. Interligações energéticas permitem baixar o custo da energia aos cidadãos em 40 bi por ano. Então, os custos na energia baixam na direta medida em que tivermos um mercado verdadeiro e não uma ilha energética que é a Península Ibérica. Isto tem uma outra vantagem para Portugal, que é exportar eletricidade renovável. Os países do centro da Europa não têm nem água, nem vento, nem sol, na quantidade e na qualidade que nós dispomos. Nós temos esse recurso, o que significa que, com interligações energéticas, podemos atrair investimento, exportar eletricidade renovável para o centro da Europa, ajudar esses países a cumprirem as suas metas a um custo mais baixo, portanto é positivo para esses países, e para nós é decisivo porque criamos uma nova fileira industrial. Portanto, a agenda é uma agenda exigente, mas é também uma agenda que pode gerar enormes benefícios num contexto geopolítico em que temos que ter cada vez mais noção que a cooperação para o desenvolvimento é essencial. Nós não podemos ter políticas energéticas desligadas do tema da pobreza dentro do próprio país, mas também do tema da pobreza à escala internacional, sob pena de criarmos uma divisão
em torno de um tema que merece um grande consenso. Eu tinha mais para falar, mas vou terminar porque já ultrapassei os 15 ou 20 minutos que me tinha citado. Obrigado. Muito obrigado, engenheiro. Eu gostei muito do seu alerta que devemos olhar de uma forma holística para a questão da transição energética, pois, como disse, temos países com recursos endógenos e económicos muito dispares. E se por um lado há inconsistência entre as medidas proclamadas no Acordo de Paris e o que foi aplicado, o engenheiro também nos dá esperança, pois o seu exemplo do debate nas questões tecnológicas no Ministério e a alteração de larga escala nos últimos 20 anos, bem como os dados que agora citou, em que indicam que a descarbonização é proveitosa em termos económicos, e isto é muito esperançoso. E eu acho que podemos concluir da sua apresentação a necessidade de termos políticas públicas claras, ambiciosas e também estáveis. E agora gostei muito como engenheiros eletrotécnicos, gostei muito do ponto de, no caso particular português, a necessidade de termos mais interligações energéticas, que é algo que os FEL-PT mencionaram em alguns dos seus comunicados. Iremos agora passar para o período de debate. Já temos algumas questões que foram colocadas no slide e a audiência pode continuar a colocar essas questões. Ana, queres iniciar? Sim, posso iniciar até com uma pergunta que já tinha aqui preparada, um pouco mais relacionada com o abastecimento de matérias-primas, como a professora Teresa Ponceleão mencionou, e relativamente a um hot topic que é a exploração de lítio. Acho que faz todo o sentido aqui no nosso debate, que sendo o lítio um elemento-chave para a produção de baterias e de eletrificação da economia, como é a aposta pelas propostas legislativas do Fit for 55 para a eletrificação da economia, como é que o Portugal e a União Europeia podem ser competitivos, seja a nível ambiental e económico, na cadeia de valor das baterias e nomeadamente na extração desta matéria-prima, que é o lítio, face a países como a Bolívia ou outros países da América do Sul, onde a extração do lítio aí é menos exigente, seja a nível tecnológico, ambiental ou social. Bem, posso começar? Já que... Sim, claro, obrigada. que é uma matéria-prima em que nós lidamos mesmo no UNEG. Ora bem, o que se passou durante muito tempo é que foi uma postura da Comissão Europeia que queria, quer os raw materials, não é? Desculpem o inglês, mas fica mais fácil, as matérias-primas para os seus produtos, mas não os quer explorar internamente. E então o ónus da exploração dessas matérias-primas fica para países terceiros onde se há impactos ambientais na Europa, também usar nos países terceiros. E, portanto, há aqui um grande desequilíbrio, como acabou de ser referido pelo Jorge. A questão do lítio é que se temos recursos de lítio, devemos explorá-los até que devemos em simultâneo também estudar novos materiais, e estão muitos materiais em fase de estudo que são inclusive orgânicos e que surgirão na tal disruptividade de materiais que o Jorge falou a partir de 2030. Mas neste momento nós temos que o recurso é comum, o recurso não é meu, não é da região, não é do país, é da Europa. O problema está em que temos que demonstrar que a exploração desse recurso pode fazer-se segundo as boas regras e práticas ambientais e de paisagem e de bem-estar das pessoas e, simultaneamente, fazer perceber que as pessoas vão usufruir da exploração desses recursos junto das suas casas. E este discurso é que tem estado um bocadinho disjunto, mas a minha opinião é que sim, se há lítio, devemos explorar lítio, porque corremos o risco de ficar sem o telemóvel.
Portugal pode ter uma posição bastante vantajosa a esse nível, a nível europeu. Ora bem, eu agora vou ser politicamente incorreta. Não é seguro que Portugal tenha tantos recursos, mas tem recursos e, portanto, deve-os explorar. Agora, há um outro problema e relacionado com o recurso. Nós devemos olhar para... Deixa eu abrir a porta que ela está a correr. Devemos olhar para toda a cadeia de valor e não só para a exploração do lítio. Portanto, devemos pensar na extração do lítio que está no centro da Terra, mas conseguir trabalhá-lo metalurgicamente e produzir as baterias através do investimento em fábricas de baterias que podem ser portuguesas ou ibéricas, ou o ideal é que de facto o recurso seja tratado próximo da zona onde é explorado. Isso deve ser feito, mas para já falta muito caminho, porque é preciso primeiro garantirmos que temos reservas capazes de virem a resultar numa metalúrgica ou numa fábrica de baterias. Sem o micro. Sim, estava desligado. Obrigada, professora. Não sei se os restantes oradores têm algum ponto a acrescentar. Aqui seria um pouco mais direcionado à professora Teresa Ponce de Leão, devido à sua posição no LNEC. Não sei se algum de vocês não quiser acrescentar algum ponto adicional. João, não tens alguma questão do teu lado? Tenho aqui uma questão colocada por uns membros do FEL-PT sobre o gás natural. Tendo o gás natural um papel fundamental na transição energética e sendo esse vetor energético proveniente de regiões políticas e economicamente instáveis, quer como a Rússia, quer como o Norte da África, qual o impacto que estas relações internacionais podem ter no processo de transição energética da União Europeia? E isto colocava também a todos os oradores. Há algum que gostaria de debater o tema? Se calhar posso começar e depois... Em relação ao gás natural, a Europa tem investido e depende grandemente do gás natural, de importações de gás natural de países terceiros. Com a transição climática e energética, não é, que estamos a implementar, vamos conseguir reduzir as emissões de CO2 e, ao mesmo tempo, reduzir as importações de gás. Ou seja, vamos tornar a Europa mais independente em termos estratégicos, não é? Por isso eu penso que aqui conseguimos, no fundo, com a transição, cumprir dois objetivos, não é? Reduzir emissões, tornar a Europa mais dependente. E que nós estamos a ver neste momento, não é? O aumento do preço do gás nos mercados internacionais é a causa principal do aumento do preço da energia e da eletricidade, não é? Em Portugal, em Espanha, em muitos países europeus, está a ter um impacto bastante negativo. Ou seja, o gás natural neste momento é necessário, mas com a estratégia que nós temos, que estamos a implementar, o gás natural será gradualmente menos importante no mix energético europeu. Posso só complementar? Eu acho que há uma dimensão aqui muito importante e muito alinhado com o que disse o Vasco, que é perdão, o efeito que as licenças de CO2 e o preço de carbono terão cada vez mais na ordem de mérito das tecnologias. Aqui há uns anos, não há muitos anos, achava-se que o gás era uma tecnologia de transição que duraria muitos anos. Portanto, o carvão saltava primeiro, mas que o gás ainda se assumiria durante muitos anos como transição. Hoje isso está em causa. Hoje isso já está em causa quando em 70% dos países a nível mundial as energias renováveis já são mais barata do que a mais barata das tecnologias fósseis. A partir do momento em que temos a cotação de carbono a 65 euros, como está agora, e já não a 4 ou a 5, e pode ir para os 100 ou para os 200, é evidente que na ordem de mérito das tecnologias o gás também tenderá a sair, se, obviamente,
o tema da segurança de abastecimento pudesse ser garantido através das energias renováveis. Portanto, é evidente que este tema da penetração mais acelerada das renováveis e da saída mais acelerada daquilo que eram considerados combustíveis de transição depende de duas variáveis, como sempre. É a questão do preço, mas depois também depende da segurança de abastecimento. Daí eu ter falado das interligações energéticas. Porque é evidente que as interligações energéticas é aquilo que permite à União Europeia ter mecanismos de segurança de abastecimento que limitam qualquer risco de intermitência. Portanto, eu tenho, não tenho nenhuma bola de cristal, mas a minha intuição e a minha leitura e análise do que feito em termos internacionais na área da investigação, na área da energia, aponta, como aliás a Agência Internacional de Energia tem dito, para uma transição mais rápida e, portanto, aquilo que podíamos esperar que fossem anos ou décadas de gás pode ser encurtado. Reparem, a Agência Internacional de Energia diz que, estou aqui a consultar os meus papéis, que até 2050, ou em 2050, 90% da eletricidade será renovável e 10% nuclear. Portanto, a Agência Internacional de Energia assume que o gás desaparecerá, não só o carvão, mas o próprio gás desaparecerá enquanto fonte de produção de eletricidade até 2050. E não é na Europa, é no mundo. Portanto, estamos a falar de um contexto já muito diferente do que estávamos há poucos anos. Eu termino aqui a conversa do gás, dava para a tarde inteira. Posso acrescentar só mais um elemento? Como o Jorge disse, muito bem disse, o gás era a tecnologia. Eu lembro-me, na Agência Internacional de Energia, em 2010, se produziu um relatório que se chamava The Golden Age of Gas. E o que é que isso... portanto, isso levou a que houvesse, nessa altura, muitos investimentos em novas infraestruturas de gás. E aqui entra a circularidade também, e temos que olhar para os projetos, é por isso que não se pode olhar para os projetos numa vertente só, porque nós temos muitos ativos de gás que, se não puderem ser reconvertidos para o hidrogênio, pura e simplesmente não podem ser deitados fora. E portanto, temos que olhar para os projetos nessa perspectiva. Por outro lado, temos também a questão da Comissão Europeia e ligada à taxonomia financeira sustentável, que não pretende investir em ou financiar novos projetos que não visem a descarbonização. Mas, simultaneamente, não pode, tem que ser contabilizado o facto de termos ativos que não podem ser pura e simplesmente ser abandonados, e o mesmo se passa com as centrais de carvão da China e outros investimentos semelhantes. João, posso só dizer uma coisa? É um minuto, eu prometo. Sim. Não. Obrigado. Sobre a questão geopolítica do gás, ou sobre a segurança de abastecimento e os riscos geopolíticos na Europa. Eu vou ser muito cuidadoso, eu estou a falar em nome da OCDE, portanto não posso dizer, digamos, tudo o que penso sobre decisões que a União Europeia tomou, nomeadamente no Nord Stream 2. A minha posição é conhecida, mas direi, mesmo num contexto em que o gás poderá não ser necessário durante muitos anos, ainda assim nós sabemos que há países da Europa que são altamente dependentes da importação de gás da Rússia. E por isso sempre defendi que, mais do que a construção de novos terminais, se devia tirar partido dos terminais de LNG que existem na Península Ibérica, que estão ociosos, para, com o reforço das interligações, substituir, através da entrada de LNG na Península Ibérica, a importação de gás da Rússia. De acordo com os cálculos que na altura fizemos, quando estava no governo, a utilização dos 7 terminais de LNG da Península Ibérica, incluindo Sines, com as interligações de gás que seriam necessárias, permitiriam reduzir a dependência do gás da Rússia em 40% no contexto europeu. Essa não foi a opção, isso acabou por ficar pelo caminho, o Nord Stream 2 avançou, mas, portanto, isto para dizer que um dia se fará a história das decisões que não foram tomadas e das decisões que foram tomadas e que efeito é que isso teve no agravamento da dependência
das importações de gás da Rússia, ou não, mas essa é apenas um statement factual, não entro agora em mais, análise sobre o tema. Excelentes respostas, muito obrigado. Muito obrigada, com certeza este tema daria para outro debate, só relativamente ao gás natural. Tenho aqui agora algumas questões que foram-nos colocadas no Slido, nomeadamente tenho aqui uma das perguntas mais votadas relativamente à regulação. A regulação portuguesa em particular estará preparada para novos modelos de mercados de energia e capaz de se adaptar rapidamente às mudanças exigidas? Aqui não tenho qualquer orador direcionado, por isso, se quiserem, qualquer um de vocês pode responder. Talvez o engenheiro Jorge Moreira tenha aqui algum feedback que nos possa dar relativamente a esta pergunta. Bom, eu não tenho acompanhado as últimas evoluções do setor da regulação, mas é evidente que a regulação mudou muito e basta perceber que a consideração das questões ambientais hoje passou a ser central em toda a regulação. Portanto, já houve aqui uma grande evolução. Não quero entrar mais uma vez em opções de política pública nacional sobre o tema da regulação, mas eu acho que é importante nós pensarmos que a regulação não é apenas eletricidade, ou melhor, que a energia não é apenas eletricidade, e que há uma regulação muito importante também do funcionamento de outros mercados, sem ser apenas mercados elétricos, e portanto eu acho que o debate sobre a regulação é um debate mais abrangente e que não deve haver aqui parentes pobres neste tema, por exemplo, o gás de botija. De repente saem umas notícias sobre gás de botija, as pessoas questionam-se sobre os preços, depois há o tema dos combustíveis líquidos, há o tema da eletricidade. Eu admito que não possa ser tudo tratado na mesma unidade orgânica, mas que me parece que é necessário pensarmos o tema da regulação da energia de uma forma mais abrangente. Sim, não estou a falar apenas de Portugal, estou a falar em termos abstratos de qualquer país. Posso só complementar relativamente à regulação. É evidente que eu não quero aqui me excluir-me nos assuntos da ERSE, mas o que eu tenho de conhecimento é uma consciência, uma preocupação muito grande de olhar para os aspectos onde a ERSE vai ter um papel legislativo importante, e digo nas novas redes de gás e a nova legislação do gás, em que há uma preocupação importante relativamente às questões ambientais e garantir que estas redes vão estar preparadas para o futuro e que não vão ficar investimentos ociosos quando tivermos que largar o gás natural. Por exemplo, utilizando fontes de produção de gás próximo da sua produção, de empreendimentos agrícolas, etc. E aí tem conhecimento por via de trabalhos de investigação que poderemos vir a fazer em conjunto com a ERSE. Muito obrigada. Acrescentar. Sim, Vasco, com certeza. A nível de regulação, de legislação, vamos assistir agora a uma série de alterações. Não é? A Comissão propôs estas novas propostas do pacote Fit for 55, que vão agora entrar em negociação. Não é? Os co-legisladores, o Parlamento Europeu e o Conselho, vão agora negociar e vão tentar chegar a um acordo sobre estas diretivas e regulamentos importantes, que depois terão que ser implementados, as diretivas transpostas para o direito nacional dos Estados-membros e os regulamentos implementados. Para além deste pacote, vamos propor no final do ano uma revisão da diretiva do desempenho energético dos edifícios e também o que nós chamamos um pacote para a descarbonização das redes de gás. Ou seja, no fundo, uma série é uma proposta para rever tudo o que tem a ver com legislação, regulação na área do gás.
e que terá que entrar também, não é, neste pipeline de negociação entre o Parlamento e o Conselho. Ou seja, nos próximos anos vamos assistir aqui a um conjunto de alterações bastante importante a nível da regulação dos setores da energia e, como disse Jorge muito bem, cada vez mais vamos assistir a uma integração, e a professora Poncelião também falou disso, uma integração dos vários setores. Não é? Nós, neste momento, temos setores verticais, o setor da eletricidade, dos combustíveis, do gás. Vamos assistir cada vez mais à integração destes setores. E pronto, por isso vamos assistir aqui, vai ser muito interessante. Acho que estes próximos anos vão ser muito interessantes nesta área de energia, setor energético. Com certeza será muito interessante acompanhar agora a discussão que virá do pacote 55 e ver qual será o andamento que cada um dos países irá adotar. Sim, esperamos que Portugal esteja ativo aqui nesta... Sim, sim. Muito obrigado. A próxima questão foi dirigida ao engenheiro Jorge Moreira da Silva e é sobre o papel da energia nuclear na descarbonização. Se os outros oradores quiserem responder, também estão à vontade. Obrigado. Muito bem. Eu não falarei do papel da energia nuclear de uma forma abstrata, porque isso faz parte do mix energético. Posso falar de Portugal. Bem, já acabei de dizer que a Agência Internacional de Energia considera que a transição para emissões zero em 2050 pode ser feita essencialmente através de energias renováveis, 90% renováveis e 10% nuclear. Portanto, a Agência Internacional de Energia assume, do ponto de vista global, que é do sol e do vento que virá essencialmente o processo de descarbonização da eletricidade. E o nuclear com papel residual e o carvão e o gás sem qualquer papel até 2050. Outra questão é saber, no caso português, bom, isso eu acho que sem Portugal já não fazia sentido há 10 ou 20 anos falar de nuclear, neste momento não faz mesmo sentido nenhum. O nuclear não tem qualquer viabilidade ou necessidade em Portugal, quando nós temos recursos naturais próprios, endógenos, que permitem não só satisfazer todas as necessidades que temos e que teremos de consumo de energia, mas permitirá mesmo a exportação do recurso. Sendo que, se fizermos as continhas, podemos concluir muito facilmente que as renováveis são as mais competitivas do que o nuclear. Portanto, eu nem sequer fiz considerações de natureza ambiental. Como sabem, eu não defendo o nuclear, desde logo por razões ambientais, mas só falando do ponto de vista económico, já não faz sentido, como já não fazia há 10 anos. Aliás, as pessoas que em Portugal defendiam o nuclear desapareceram. Ou melhor, as pessoas não desapareceram, mas a argumentação pró-nuclear desapareceu. Já não se ouve essa narrativa, e ainda bem. Eu acho que teríamos cometido um erro trágico, e esse erro teve para ser cometido há 30 anos ou há 40 anos, e esteve novamente na iminência de poder ser cometido há 10 ou 15 anos. E felizmente nem num nem no outro foi cometido esse erro. Muito obrigado. Os outros oradores gostariam de adicionar algo? Ou podemos passar para a próxima questão? Ok, passaremos à próxima questão. A próxima questão, também mais votada no slide, foi: como se materializa a mudança de paradigma do fornecimento de energia para que seja entendida como um serviço à comunidade? Também uma questão complexa. Ora bem, isso fui eu que me meti nesses trabalhos. Muito bem, nós, as Nações Unidas estão neste momento a desenvolver um trabalho olhando para toda a cadeia de valor e para todos os, desculpem a palavra também, os stakeholders envolvidos, e criar metodologias que permitam
criar as condições para avaliar fatiar os processos e garantir que, simultaneamente reduzindo os resíduos, todos têm a sua componente de retorno no negócio. E olhamos para as telecomunicações, não é? A energia pode ser vendida em pacote, como se vendem os pacotes de telecomunicações, e simultaneamente, por exemplo, um consumidor que tem a sua produção própria na sua habitação, quer também ter a garantia de abastecimento e tem essa garantia de que, quando precisar, está lá porque paga a potência que necessita. Agora, como se materializa? É preciso trabalhar, é preciso desenvolver metodologias, é preciso convencer os governos, é preciso convencer que as políticas têm que ser mudadas, novas regras de regulação. Portanto, eu não tenho aqui a bola de cristal para ser muito objetiva, mas estamos a trabalhar afincadamente nesse processo e precisamos de voluntários também para colaborar. Sim, para voluntários estamos aqui, como FELPT, dispostos a debater estes temas e a organizar mais sessões. Não sei se algum dos oradores gostaria de acrescentar algo, porque esta foi a última questão, agora iremos passar para o encerramento. Eu posso acrescentar a questão de ter o consumidor no centro do setor da energia é também promovida pela legislação europeia, pelo Clean Energy Package for All Europeans, as propostas de alteração das diretivas de eletricidade, da diretiva das renováveis, da eficiência energética, que foi feita em 2018, introduz e obriga os Estados-membros a colocar o consumidor muito mais como num papel mais ativo no setor de energia. E, por exemplo, introduziu a questão das comunidades de energia nas diretivas renováveis. E nós estamos a ver em Portugal um grande desenvolvimento nessa área, que é essencial para conseguirmos, no fundo, democratizar o setor da energia, não é? O acesso à energia a um custo affordable, a um custo que as pessoas possam pagar. Por isso é uma questão e um assunto que nós temos que também está presente neste pacote Fit for 55, é claro, e que tem sido muito promovido pela legislação europeia. Só também fazer uma brevíssima intervenção, Ana e João. Que liga este tema dos serviços ao tema da regulação que há pouco falamos. Um dos grandes desafios que eu julgo que vamos ter de enfrentar nos próximos anos é perceber em que medida que a regulação é ágil para lidar, em termos de arbitragem, porque a regulação é essencial para arbitrar conflitos em presença e proteger o consumidor, mas assegurar também que o mercado funciona plenamente e que existe condições para que se façam investimentos, arbitrar novos dilemas e, portanto, estar muito atento à evolução tecnológica. Neste momento, o armazenamento de energia é um game changer. Há alguns anos, a lógica, como sabem, de muita gente, era das interligações de alta tensão, corrente contínua em alta tensão, e, portanto, termos uma autêntica internet da energia que levasse cabos de eletricidade de um continente ao outro, com perdas nulas, e a produção ser feita onde é mais barata e ser consumida onde era necessário. À medida que o armazenamento de energia foi evoluindo tecnologicamente e as baterias se tornaram viáveis para armazenar a eletricidade renovável quando não existe consumo, e até no setor industrial garantir um fornecimento que complemente o fornecimento a partir da rede, estamos perante
a possibilidade de desligamento da rede. E, portanto, isto não é ficção científica. Há a mesma possibilidade de termos cada vez mais consumidores que serão consumidores e produtores e que, com baterias e painéis solares, possam desligar-se da rede. Claro que isto no setor industrial será mais difícil, mas a seu tempo virá. Isto vai criar um dilema na regulação, que é saber como é que se financiam as redes que foram construídas, as linhas de transmissão. Isto é apenas um exemplo. Muitos outros exemplos surgirão de como a regulação vai ter naturalmente de evoluir para acompanhar novos desafios tecnológicos. O que eu acho, e concluo com isto, é que nada disto pode ser feito sem os cidadãos perceberem o tema da energia. E eu tenho uma irritação enorme, como alguns dos amigos aqui presentes têm, com a superficialidade com que alguns temas da energia são tratados por tudólogos. E, de repente, neste momento, há uns anos toda a gente sabia de finanças públicas, no meio da crise financeira. Hoje toda a gente sabe de pandemia e de energia. E a forma superficial, demagógica, como os temas da energia são tratados, é muito perigoso para o tema da descarbonização. Acho que a confusão que se faz entre dívida e déficit, a confusão que se fez durante muitos anos entre dívida tarifária e déficit tarifário, não percebendo que a única forma de acabar com dívida tarifária é deixar de ter déficits tarifários a passar a ter superávit, que o momento em que se gera o custo não é o momento em que a decisão foi tomada, é o momento em que o projeto começa a funcionar, embora a decisão tenha sido tomada 20 anos antes, sabendo que as decisões que hoje tomamos terão efeitos daqui a 10 ou 20 anos. Esta dificuldade em comunicar os temas de energia, ou agora a conversa que se faz responsabilizando as renováveis pelo aumento dos preços, é uma conversa que nos cria uma dificuldade na relação com os cidadãos. Portanto, eu acho que é um serviço notável que muita gente faz, incluindo a Agência Portuguesa de Energia e este grupo de novos líderes, que é o da sensibilização, capacitação, da literacia no tema da energia. Portanto, eu queria felicitá-los e incentivá-los a irem além do vosso grupo de especialistas e levarem o tema da energia cada vez mais ao cidadão consumidor, ao cidadão contribuinte e ao cidadão eleitor. Muito obrigada pelas amáveis palavras e pela vossa participação também no nosso evento e por terem respondido aqui a estas breves perguntas. Já passamos um pouco da hora e com isto vamos focar-nos agora no encerramento, que será feito pelo engenheiro Jorge Cruz Moraes, que é o presidente da direção da APE. Mais uma vez, obrigada pela vossa presença e passemos a palavra ao engenheiro Jorge Cruz Moraes. Muito obrigado, Ana. Uma boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu vou fazer um encerramento muito breve. Vou gastar apenas 2 ou 3 minutos, porque eu penso que aquilo que era importante ouvirmos já foi dito. Mas antes de mais nada, deixem-me cumprimentar e felicitar o SFEL por mais esta iniciativa. Em segundo lugar, deixem-me agradecer também aos oradores pela sua disponibilidade em partilhar connosco análises interessantíssimas e diversas sobre algumas das principais questões relacionadas com o processo de transição energética. Em terceiro lugar, quero agradecer a participação de todos. Tivemos, se pode dizer isso, casa cheia, o que demonstra bem o interesse, a consciência e a preocupação de todos com as questões relacionadas com as alterações climáticas. Estamos a falar de um tema verdadeiramente global, no sentido em que muitas ações terão de ser implementadas, embora localmente, e desenvolvidas transversalmente em todas as geografias, embora naturalmente com requisitos e em condições muito diversas. Estamos num processo em que dependemos todos de todos. Um processo sem liderança especificada, sem uma liderança conhecida, e que se desenvolve graças à consciência do problema que enfrentamos, ao sentido de urgência e à medida da disponibilidade de recursos de cada país e de cada região. Acredito, neste caso, que a liderança se faz, em grande parte, pelo exemplo. O papel da Europa, dos Estados Unidos e, genericamente, dos países da OCDE será determinante no acelerar deste processo. Tal como na pandemia, um outro fenómeno também global, dependemos uns dos outros para voltar à normalidade e para eliminar, ou pelo menos reduzir o risco de novas variantes. Também a transição energética pressupõe apoio e solidariedade entre países e entre regiões. A contrapartida será naturalmente o bem comum e um enorme conjunto de oportunidades de desenvolvimento económico, social e ambiental.
Agradeço uma vez mais aos oradores as excelentes apresentações que nos fizeram e a informação e visões que nos transmitiram. E a todos os que deram este tempo, muito obrigado pela vossa presença. Boa tarde a todos. Até à próxima. Obrigada. João, Obrigado. passo a palavra. Obrigado, agradeço ao engenheiro Cruz Moraes as suas amáveis palavras. Agradecemos também a este painel de excelência, o engenheiro Vasco Ferreira, a professora Teresa Ponce Leão e o engenheiro Moreira da Silva, bem como à Associação Portuguesa de Energia e a todos os participantes.